Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai começar o estudo da química através de alguns conceitos básicos que são importantes para a gente aprofundar os conhecimentos nessa área. Mas antes, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. A química é a ciência que estuda a matéria, a sua composição, as suas propriedades, as suas transformações e a energia envolvida nesses processos. Eu trouxe um mapa conceitual com os conceitos básicos sobre matérias e medidas. Um mapa conceitual ele vai ter um conjunto de conceitos que vão estar interligados, seguindo uma ordem hierárquica, seguindo uma ordem de prioridades. Lembrando que a gente não pode se limitar apenas aos conteúdos que estão apresentados nesse mapa conceitual. O mapa conceitual ele já está dizendo, ele vai indicar os caminhos que são importantes, né, dos conceitos que a gente tem que saber para se aprofundar num determinado assunto. No nosso caso, a química. É importante que a gente procure outras fontes de informações, outros vídeos, outras aulas, livros principalmente, portal de periódicos, revistas, jornais, tentar se atualizar, tentar relacionar os conceitos que a gente está vendo aqui com outros conceitos. Uma dica de portal gratuito que tem material muito importante que a gente pode acessar seria o portal de periódicos da CAPES. É um portal gratuito, disponibilizado pelo governo, né, brasileiro, em onde a gente pode acessar da nossa casa, da escola, da faculdade, de onde a gente tiver acesso, e aí tem acesso a uma gama de informações, uma gama de materiais que são importantes para a gente enriquecer o nosso conhecimento e se aprofundar em um determinado assunto. Portanto, livro texto, artigos, outras fontes de informação, aulas, vídeos, são caminhos que a gente pode se aprofundar no conteúdo. Não vamos se limitar apenas a um mapa conceitual ou apenas a um livro, né? É importante também a gente procurar outros livros, se aprofundar, ler mais de um livro sobre o mesmo assunto, às vezes tem uma informação complementar, às vezes tem um dado complementar. Então por isso que é importante a gente consultar outras fontes quando a gente estiver estudando não somente química, mas qualquer outro conteúdo, física, biologia, história, geografia, português, matemática. É isso. Nesse mapa conceitual, como eu já disse, é um mapa conceitual que aborda os assuntos sobre matéria e medidas. A composição da matéria está relacionada com o tipo de elementos que formam essa matéria. A estrutura da matéria está relacionada com a organização dos seus átomos. Uma molécula é uma espécie formada por um único átomo ou mais de um átomo que se organizam de forma específica para formar aquela molécula. Seguindo o nosso mapa conceitual, a matéria ela pode se apresentar em 3 estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. O estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso, vai depender de como essas moléculas estão organizadas e de como elas estão interagindo e a velocidade que ocorre essa interação. Normalmente no estado sólido as moléculas têm menor energia cinética. Já no estado gasoso elas têm uma maior velocidade, não têm uma forma definida e por isso estão mais distantes umas das outras. Os átomos, quando se organizam de forma específica, eles formam as substâncias. Essas substâncias podem ser simples ou compostas. Essas substâncias são classificadas como elementos e compostos. Um elemento tem um único tipo de átomo e é representado pelo símbolo químico, que normalmente é uma letra ou um par de letras, sendo que a primeira é maiúscula. Já os compostos consistem de 2 ou mais elementos químicos unidos. A composição elementar de um composto puro é sempre a mesma, seguindo a lei das proporções fixas. A maior parte da matéria consiste de uma mistura de substâncias. Essas misturas podem ter composição variáveis e podem ser classificadas como misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são chamadas de soluções. Cada substância, como a água, o álcool, tem propriedades únicas que podem ser usadas para caracterizá-las. Ou seja, suas propriedades físicas e químicas são únicas. Quando a gente fala de transformação da matéria ou mudança de estado, essas mudanças podem ser físicas ou químicas. No caso de uma mudança química, a gente está falando de uma reação química, onde a matéria muda sua composição, ela se transforma em outra substância. Um exemplo de uma transformação química ou de uma reação química, ou quando a matéria muda sua composição, é uma reação entre a madeira e o oxigênio, ou seja, a queima da madeira. A madeira vai se transformar em carvão ou em cinzas, né? Já as transformações físicas, a matéria não muda sua composição, ela só muda de estado. Falando um pouco mais sobre propriedades da matéria, elas podem ser classificadas como propriedades intensivas e extensivas. As propriedades intensivas não dependem da quantidade de matéria e elas podem ser usadas para identificar uma substância. Por exemplo, a temperatura. A temperatura de uma substância ela não vai depender da quantidade. Então, a gente pode classificar como a temperatura como sendo uma propriedade intensiva da matéria.
Por exemplo, quando a gente coloca água para aquecer, independente da quantidade, independente do volume de água que a gente tem ali, se a gente for medir a temperatura em volumes diferentes, mas sendo aquecida numa mesma temperatura, ela vai, num termômetro vai identificar como sendo a mesma. Já as propriedades extensivas são aquelas que dependem da quantidade de matéria, da extensão, da massa. Por exemplo, se a gente pegar 1 grão de arroz, ele vai ocupar um certo volume. Se a gente pegar 1 quilo de arroz, ele vai ocupar um volume 1000 vezes maior. Então, o volume, por exemplo, é um exemplo de uma propriedade extensiva. As diferenças nas propriedades físicas e químicas da matéria são utilizadas para separar as substâncias. Aí, como é que a gente vai quantificar a matéria, né? O seu volume, sua massa, sua temperatura? Então, na química, essas medidas seguem um sistema métrico. O sistema métrico é baseado em medidas, né? Há um sistema internacional, por exemplo, massa em quilogramas, em gramas, o volume em litros, temperatura em graus Celsius. As medidas em química de volume, de massa, temperatura, elas são um pouco duvidosas. Para resolver essa problemática, a gente tem 2 conceitos importantes que seguem o nosso plano conceitual, que seria o conceito de exatidão e precisão aplicado a medidas em química. Quando a gente fala de exatidão, seria os valores de medida que estão próximos a um valor verdadeiro. Já a precisão significa o quanto diferentes medidas se aproximam entre si. Aí, nesse contexto, a gente pode falar de algarismos significativos, que vão indicar o quanto aquela medida é confiável ou o grau de confiabilidade daquela medida. Nesse contexto, a gente pode falar de algarismos significativos. Os algarismos significativos indicam o grau de incerteza daquela medida. Para a gente informar o número de algarismos significativos, algumas regras devem ser seguidas. E com isso, informar o número de algarismos significativos daquela medida que foi realizada ou daquelas medidas que foram realizadas. E um outro conceito importante que a gente pode destacar nessa parte inicial do estudo da química são a análise dimensional. Elas nos ajudam a resolver problemas, uma vez que é possível verificar as unidades, converter unidades de medida, e isso facilita muito na resolução de problemas e dar maior credibilidade e confiabilidade aos resultados que vão ser apresentados quando a gente trabalha com cálculos em química, por exemplo. Bem, pessoal, com isso a gente conclui a explicação sobre esse nosso mapa conceitual. Então, o mapa conceitual, ele mostra os caminhos que a gente deve estudar sobre aquele assunto específico, no nosso caso da química, esse estudo inicial sobre matéria, medidas. A gente não deve se limitar a, como fonte única de conhecimento, um mapa conceitual. Como eu falei, o mapa conceitual ele vai dar os caminhos para a gente se aprofundar nesses conteúdos, no assunto que está sendo tratado, no nosso caso da química. A gente não deve deixar de consultar os livros. Então, os livros são sempre fontes de conhecimento e aprofundamento de informações. Buscar outras fontes de conhecimento, como outros vídeos, portal de periódicos, ficar atento ao que está conhecendo na atualidade, relacionar os conceitos e os conteúdos que a gente está aprendendo para que a aprendizagem seja mais grandiosa possível. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curte, comenta e compartilha. Até mais.